Bom dia, pessoal do Erem Rodolfo Paiva. Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar mais um episódio do PanteraCast e a gente vai ver um tema bem atual. Um tema sobre maquiagem verde. A gente vai ver as estratégias que as empresas usam para manipular o consumidor para comprar. Tentar manipular também o consumidor para pensar que os seus produtos são sustentáveis quando na verdade não são. E a gente hoje trouxe a agroecóloga Catarina Martins para falar mais sobre o tema. Será que as empresas que você realmente admira são amigas da natureza ou estão apenas lucrando em cima dela? Venha desvendar os mitos do mercado e entender por que a verdade ambiental é o nosso maior recurso. O debate começa agora e para nos ajudar a decifrar o que é o marketing verde e o que é impacto real, temos a honra de receber Catarina Martins, ambientalista e ativista social que planta árvores na nossa rua da nossa cidade, no Bento do Una, que tem contribuído de forma efetiva para o cuidado do nosso planeta. Seja bem-vinda, Catarina Martins. Obrigada pelo convite que eu recebi de vocês, do professor Romeu. E é um prazer estar com vocês. Espero que eu sancione algumas dúvidas de vocês. E além de perguntas, nós iremos conversar sobre o assunto, porque na verdade ela é pertinente, essas perguntas que vocês trouxeram, e será muito importante para que as pessoas venham a entender através das nossas conversas, das nossas perguntas e respostas, que há algo a mais do que as empresas apresentam para a gente, não é verdade? Uhum. E espero que a gente possa entrar em uma boa conversa. Nesse primeiro momento, a gente vai ver um pouco sobre manejo do solo e saberes tradicionais. E eu deixo as perguntas para os entrevistadores. Giovana, Genailson e Eric. Muitas campanhas de marketing usam a estética dos povos indígenas e comunidades tradicionais para vender uma imagem de harmonia com a natureza. Como identificar quando uma empresa está realmente respeitando e remunerando esses saberes tradicionais ou apenas praticando apropriação cultural e biopirataria? A apropriação dessa cultura, para nós, a cultura, na verdade, ela é comum para a gente. A gente sabe que os povos indígenas têm cuidado com a terra, e essa apropriação é justamente porque a gente já está acostumado com a ideia que os povos indígenas cuidam da natureza. Então, o fato de pegar e se apropriar essa situação é para que a gente se sinta confortável, que na verdade, há uma falsa situação. Né? As empresas, por saber que a gente entende que os quilombolas, que os povos indígenas, que a cultura familiar, ela é mais fácil do nosso convívio, né? E está sempre presente no nosso dia a dia, acabam trazendo uma situação confortável para a gente. E é onde eles têm essa apropriação da cultura desse pessoal, né? Desses povos. E acaba se tornando confortável para a gente. E por isso que a gente consome. Aí tem a flecha lá, bonita, dos povos indígenas, né? Tem o nome falso, né? Na verdade, acaba sendo tornando um nome falso por não ser, de fato, agricultura familiar, né? Que realmente preza e cuida da terra. E a gente acaba consumindo pelo fato deles levantarem falsas, né? Palavras, falsas hipóteses que isso é seguro para a gente. E a gente entende que a agricultura familiar, que os povos indígenas, por ter cuidado, diminui a quantidade de agrotóxicos, não usam, na verdade, ou evitam de usar, né? E acabam trazendo para a gente esse conforto de que está tudo bem. Né? Na verdade, não é. Essa apropriação, responder essa pergunta, essa questão da apropriação realmente vem pelo nosso conforto. Pelo fato da gente entender que ali está algo seguro para a gente, algo que a gente conhece. A gente compreendeu sua resposta e a gente tem outra resposta em cima dessa. Sim. Na publicidade, o conceito de agricultura regenerativa virou moda. Tecnicamente, qual é a diferença entre o manejo do solo verdadeiramente sustentável, que recupera a biodiversidade, e as práticas da monocultura intensiva mascarada de verde? No Brasil, nós temos um grande trecho de terra chamado Amatopiba, Maranhão, Piauí, Bahia,
e Matopi, Baibaé. Aí esses estados, eles têm uma grande concentração de produção de monocultura. Então, realmente, o agro produz isso, são produtos que têm realmente grande proporcional de agrotóxicos, mas para a gente entender um pouquinho isso aí, a gente vê que é uma produção de grande escala, certo? E o manejo certo seria a rotatividade, né? O terreno ele precisa ter a pausa de tempo de uma produção para outra. Então, a rotatividade seria uma ação de preservação do solo, né? O nutriente do solo. O solo precisa descansar de uma produção para outra. Então, essa questão de rotatividade, tanto de solo como de cultivo, por exemplo, nesses 6 meses eu vou botar macaxeira. Então, eu vou tirar a macaxeira e vou plantar feijão. Isso você está distribuindo nutrientes para as plantas e está cuidando do solo, porque não vai tirar só um tipo de nutriente. Por exemplo, se fosse uma macaxeira o ano inteiro, aquele solo vai ficar desnutrido. Né? E aí é onde acontece a quantidade de problemas com pragas. As pragas elas começam a aparecer pelo fato do solo estar fraco. Então, as pessoas começam a usar agrotóxicos justamente para diminuir essas pragas. Então, a rotatividade, né, o plantio consciente, né, de plantas sazonais, né, que podem ser mudadas, possam ser trocadas durante esses períodos, para que o solo seja descansado. Então, além disso, nós temos também a fertilização do solo. Né? O pessoal faz esse processo todinho de manejo de solo, virando o solo, tirando de baixo para cima esse solo, revirando. Tanto eles matam os nutrientes, como também matam os animais, os micro-organismos que estão naquele solo. Com a aplicação dos agrotóxicos, ele acaba matando o solo, na verdade, né? Por isso que em alguns casos tem índice de desertificação. Né? E em um dos locais também tem índice de desertificação, né, que a gente fez com um grupo de agroecologia de São Beduna. A gente notou que algumas áreas, até em São Beduna, tem um índice, mesmo pequeno, mas temos áreas de desertificação justamente por causa disso. Né? Pelo manejo errado do solo. Então, o que é que a pessoa da agricultura familiar faz? Fez a coleta vamos dizer, vou dar um exemplo também da macaxeira. Na coleta da macaxeira, aquelas folhas que são tiradas, são descartáveis, né? Eles tiram as manivas da macaxeira para replantar, tiram a macaxeira e tritura aquelas folhas e coloca de volta no solo. Então, quer dizer, eu estou reidratando, fazendo todo aquele sistema microbiótico do solo. E quando não faz esse processo de rotatividade, de cultivo, de solo, acaba matando o solo. E a gente tem uma frasezinha que se diz assim: o nosso alimento é aquilo que ele come. Então, para que a macaxeira, vou contar da macaxeira, que a macaxeira esteja bem nutrida, para que eu coma e me sinta nutrida e esteja nutrida, o solo também tem que estar nutrido. E é onde tem esse problema do agro, né? Eles não fazem a rotatividade. É um tipo só de manejo, ou um tipo só de cultivo, e aumenta a quantidade de praga e aumenta a quantidade de agrotóxicos. Como a perda de nutrientes e a compactação do solo causadas pelo agronegócio corporativo afetam diretamente as substâncias das comunidades locais e detêm o conhecimento ancestral daquela terra. Exatamente. Essa questão aí, questão de ancestralidade, a terra é antiga, o solo é antigo. E com esse manejo do agronegócio, né, que ele é importante, a gente não pode deixar de destacar que o agronegócio ele é importante, mas o problema é que eles não fazem a rotatividade do solo e também não fazem a reposição daquele solo, a nutrição. Né? A compactação é justamente pelo fato de não haver mais nutrientes. Se não tem mais nutrientes, não tem mais planta para que aquilo ali cresça. Né? E o que faz aquele solo ficar nutritivo é a planta, que tem as suas raízes, né? Que cresce naquele ambiente, que traz aquela questão da vazão, das águas passando para o canal, das raízes, que vai para o subsolo, e ali tem, né, a questão de aquíferos, né, da terra. Então, essa questão fica
a compactação fica pelo fato de ter manejo errado. Realmente o manejo errado prejudica muito. E a questão também do agrotóxico. Quanto mais agrotóxico, que também corre para o rio, também corre para essa área onde os povos, né, daquela região estão, não só indígenas, nem outros grupos, mas assim, de modo geral. Né? A gente vê que a compactação do solo vem muito do manejo errado, infelizmente. Agora trazemos o caso Coca-Cola, uma das maiores poluidoras de plástico do mundo. E agora trazemos a tese da ilusão da neutralidade em suas campanhas publicitárias. E como ela faz uma campanha de um jeito, mostrando que ela não polui tanto a natureza, isso e aquilo, mas por trás das câmeras polui muito os rios, os mares, muito claro. E assim, é uma grande produção de vasilhames, né, de PET, garrafas PETs, e a ponto de chegar a existir uma ilha chamada Ilha do Pacífico, do tamanho de 3 países, que é França, qual é a outra, minha gente? Só um minutinho. França, Espanha e Alemanha. Juntando esses 3 países, dado o tamanho dessa ilha de lixo, principalmente com garrafas PETs. Então é algo muito absurdo. Outro também exemplo da grande produção da Coca-Cola é o fato de uma cidade aqui no Brasil ficar sem água. E é uma discussão assim, muito acirrada entre os povos indígenas, que o local que ela foi feita, a empresa, foi perto de um dos rios. Lá tem um lençol freático. E sugou tanta água naquele local que houve um problema para esses povos indígenas que ficaram sem água. Eles estão ainda disputando justamente para que aquele local, a empresa saia, para que não haja mais problemas entre esses povos indígenas. Iremos levantar um debate crítico sobre como essa multinacional tenta se posicionar como uma marca focada na sustentabilidade, enquanto seu modelo de negócio e suas ações de marketing carregam impactos políticos e econômicos e sociais completamente divergentes da realidade. Quem conduz as perguntas agora é a nossa entrevistadora, Raíssa Letícia. A Coca-Cola é uma das maiores compradoras de açúcar do mundo. Como um modelo de monocultura da cana-de-açúcar, utilizado por seus fornecedores que frequentemente causam esgotamento do solo. Uso massivo de agrotóxicos de pressão sobre biomas como cerrado contradiz os comerciais de felicidade e sustentabilidade da marca. É isso, a gente vê a propaganda da Coca-Cola. Na verdade, a gente tem que parar para pensar que a Coca-Cola é americana. Né? Então, aquele sonho americano está na propaganda deles. Então, a Coca-Cola ela tem essa questão de, infelizmente, maquiar essa verdade. Né? É uma das maiores, na verdade, é a maior produtora de refrigerantes. Né? Não é só a Coca-Cola. Se você parar para observar, a Fanta está lá o símbolozinho, Coca-Cola. A Guaraná está o símbolo da Coca-Cola. Né? Eu não sei se a Guaraná tem, mas infelizmente algumas pequenas produtoras no Brasil, produtores do Brasil em relação a refrigerantes, são vendidas para a Coca-Cola. Então ela precisa de muita produção de açúcar, né? E a monocultura, infelizmente, cresce muito com isso. Ela é necessária, mas ela é específica, especialmente para essa produção de refrigerantes, que é uma grande produção de açúcar. A gente tem essa questão do excesso de agrotóxico, justamente por fato de ser uma cultura só. Monocultura é um tipo só de cultura, no caso a cana-de-açúcar. Então, como eles querem grande produção, eles precisam da grande produção, então são hectares e hectares enormes de grande quantidade de cana-de-açúcar, e a quantidade de cana-de-açúcar também causa uma grande quantidade de, como eu posso dizer, de fungos, de outros bichos, parasitas, que vão trazer para essas plantas a infestação. Então, vamos aumentar a quantidade de agrotóxico.
né? Eles vão mudando de acordo com o tempo, porque mata um tipo de fungo, aí aparece outra, então outro tipo de agrotóxico. Então, assim, realmente traz esse problema para o nosso solo, né? Empobrece o solo, né? Traz problemas também para os lençóis freáticos, que é um dos maiores, o maior problema, né? Que é essa questão da água escorre para os lençóis freáticos, que pode também ter esse problema com a poluição através de agrotóxicos. Nos protocolos, a empresa exalta o apoio e pega os produtores de frutas. Na realidade, qual é a proporção de ingredientes que vem da agricultura familiar sustentável em comparações com latifúndios de cultivo intensivo que degradam o solo? A agricultura familiar, a produção não é em grande escala. É uma produção pequena, produção local. Então, eu acho pouco provável ter uma quantidade que chegue a 10%. 10% da produção. Então, não tem. Essa proporção é muito pequenininha, né? O interesse da Coca-Cola, se você para observar, a gente vai ali no mercado, a gente não compra 1 litro de Coca-Cola. Pouquíssimo. Você vai fazer uma festa, você compra 2, 3 litros de Coca-Cola. Isso por pessoa. Imagine a grande escala, o Brasil inteiro, né, comprando Coca-Cola. Então, a quantidade de produtos tem que ser muito maior. Então, a agricultura familiar fica naquela questão pequenininha, né? Pouquíssimos produtos. Eles podem até incentivar, mas a produção que eles pegam desse pessoal é pouquíssima, porque a produção é pouca. Pronto, obrigado pela participação de Raíssa e Letícia. No terceiro bloco, traremos à tona o caso Klabin, com o tema de desmatamento zero e deserto verde. Vamos discutir o plantio em larga escala de eucalipto e pinos, que acaba eliminando a vegetação nativa e a substituindo por árvores exóticas. Para conduzir essa entrevista, eu passo a palavra para os nossos colegas GG e... A Klabin promove fortemente suas certificações florestais, como o FSC. Contudo, movimentos sociais e ambientalistas apontam o impacto do deserto verde, a monocultura em larga escala de pinos e eucalipto. Como o plantio intensivo dessas espécies afeta o lençol freático e empobrece os nutrientes do solo a longo prazo. Nós temos uma grande problemática com essa questão, porque eles trazem à nossa região plantas que não são nativas, né? São árvores de grande porte, né? Que realmente têm um bom resultado, mas para a empresa, né? Não para o modo geral, para o grupo em geral, porque são plantas que não têm raízes profundas, que não levam água para os lençóis freáticos, né? E são assim produzidas em grandes hectares. Hectares e hectares de produção de eucalipto e pinos, que são árvores que não são nativas brasileiras. Então, assim, fica essa maquiagem porque, pelo fato de eles estarem plantando grande proporção de árvores por dia, né? Pelo que eu vi no Google, de 1,7 milhões de árvores plantadas por dia. É muita árvore plantada. Então, dá essa falsa sensação de que, pelo fato de eles estarem plantando grande quantidade de árvores, que está tudo bem. Mas são árvores que não são daqui. Né? São árvores que trazem para o nosso solo empobrecimento e falta água para os nossos lençóis freáticos. A importância das árvores nativas, né, serem usadas para essa produção, mas é inviável para a empresa. Então, acaba sendo uma grande falsa verdade, né? Fica essa maquiagem verde muito bem estruturada, né? Apesar de estar sendo plantada a grande quantidade, tem essa questão da questão do crédito de carbono, né? Então a empresa tem que suprir essa necessidade da quantidade de máquinas e carros que são usados para de automóveis usados para essa questão de produção, né? Fortemente suas certificações florestais, como o FSC. Contudo, movimentos sociais e ambientalistas apontam o impacto do deserto verde, a monocultura em larga escala de pinos e eucalipto. Como o plantio intensivo dessas espécies afeta o lençol freático e empobrece os nutrientes do solo a longo prazo.
Nós temos uma grande problemática com essa questão, porque eles trazem para a nossa região plantas que não são nativas, né? São árvores de grande porte, né? Que realmente têm um bom resultado, mas para a empresa, né? Não para o modo geral, para o grupo em geral, porque são plantas que não trazem, não têm raízes profundas, que não levam água para os lençóis freáticos, né? E são assim produzidas em grandes hectares, hectares, hectares de produção de eucalipto e pinos, que são árvores que não são nativas brasileiras. Então, assim, fica essa maquiagem porque, pelo fato de eles estarem plantando grande proporção de árvores por dia, né? São, pelo que eu vi no Google, de 1,7 milhões de árvores plantadas por dia. É muita árvore plantada. Então, dá essa falsa sensação de que, pelo fato de eles estarem plantando grande quantidade de árvores, que está tudo bem. Mas são árvores que não são daqui. Né? São árvores que trazem para o nosso solo um empobrecimento e falta água para os nossos lençóis freáticos. A importância das árvores nativas, né, serem usadas para essa produção, mas é inviável para a empresa. Então, acaba sendo uma grande falsa verdade, né? Fica essa maquiagem verde muito bem estruturada, né? Apesar de estar sendo plantada uma grande quantidade, essa questão da questão do crédito de carbono, né? Então a empresa tem que suprir essa necessidade da quantidade de máquinas e carros que são usados de automóveis usados para essa questão de produção, né? Então o crédito de carbono é usado também através disso. Eles deixam, sim, uma porcentagem de árvores nativas, mas ela é pequena demais para a quantidade de hectares que tem na produção desse material. Então é pouco, é a obrigação de todos aqueles que têm terreno, né? Qualquer canto que você for, é a obrigação de deixar uma certa porcentagem de acordo com o tamanho do terreno. Então fica esse pequeno espaço ali de produção, esse pequeno espaço ali de áreas nativas, né? Então é necessário deixar, é a obrigação da empresa, mas aí fica essa falsa maquiagem aí. A senhora acha que isso pode causar alguma coisa no nosso meio ambiente? Sim. Não é pelo fato de ter tantas árvores que não será um problema, né? A quantidade de material que eles produzem, de papéis que eles produzem, é em grande escala, né? Quantos por cento desses papéis que eles produzem, eles trazem de volta para uma reciclagem? Quantos por cento? Mesmo sem papel, porque é papel, né? Se degrada fácil, mas não é. Precisava ter essa questão realmente de trabalhar a reciclagem desse material. Não só. Também a empresa pode dar árvores nativas da nossa região que poderiam ser tratadas como árvores para a produção desses materiais. Mas, infelizmente, essa grande proporção de árvores e hectares de árvores e pinos, de eucaliptos, que são produzidos para esses papéis. Existe um histórico de tensões entre a expansão da terra do Clabrim e os direitos de comunidades tradicionais, como os povos indígenas, quilombolas e gerazeiros. Como avalia a maquiagem verde de uma empresa que planta árvores para o papel, mas ao mesmo tempo descaracteriza o ecossistema original e o modo de vida dessas populações? Nessa questão, a gente sabe que esses povos, eles têm o cuidado com a mata nativa. E, infelizmente, por condições, né, de poder, essas pessoas perdem espaço, perdem terrenos para essas empresas, né? Onde era mata nativa, passa a ser mata de plantação de pinos e eucalipto, né? Então, assim, a gente vê essa disputa, realmente ela existe, e há uma necessidade do respeito pela terra. Mesmo se eles pudessem fazer essa questão de rotatividade, como eles não fazem, né? Onde implanta pinos é só pinos, onde implanta eucalipto é só eucalipto, então acaba não tendo rotatividade,
de plantas, apesar e também pelo fato dessas aves passarem de 5 a 7 anos para chegarem na idade adulta, que é onde eles cortam para fazer os papéis, né, o material que é usado na empresa. Então, assim, acaba sendo interessante para a empresa o material e não sendo bom para os povos locais, né? Não só para os povos locais também, mas para o próprio ambiente. A gente perde animais, a gente perde tipos de plantas nativas, né? Acaba entrando em extinção, né? Não é só extinção animais, entra em extinção também tipos de plantas, né? Que são nativos daquele local. Queria agradecer a Jason e a Giovana pela excelente execução de perguntas. E agora trazemos o caso Kit Kat. A principal polêmica ambiental envolvendo a marca devido à origem de um ingrediente crucial, óleo de palma. Além do grave dano ecológico, a produção de óleo em larga escala tem sido muito criticada por expulsar comunidades locais de suas terras tradicionais. E para fechar a nossa de rodada de perguntas, o comando fica com Giovana e Genaís. O Kit Kat se posiciona como um chocolate que faz o bem ao meio ambiente. No entanto, investigações globais ligam frequentemente a cadeia de suprimento de cacau da Nestlé ao desmatamento ilegal em áreas protegidas na costa do Marfim, em Ghana. Como a empresa consegue sustentar o selo de sustentável na propaganda enquanto seus fornecedores exploram floresta nativa na realidade? As propagandas, elas são muito bem preparadas. Elas têm um grande equipe, né, para influenciar as pessoas. Né? Lógico que elas não vão colocar lá na propaganda que as crianças dessas regiões são exploradas para a colheita desse cacau. Né? É uma grande proporção de crianças que são escravizadas nessa região. Não vou dizer escravidão assim, de como foi naquele tempo lá atrás, mas é uma escravidão. Porque eles não conseguem sair mais daquele sistema. É o que mantém a família, é o que mantém eles trabalhando, alimentados. Né? Então, assim, infelizmente, temos esses casos, que é uma grande proporção, em países como Gana e Cabo Verde, não é isso? Infelizmente, temos ainda também a questão da distribuição desses materiais. Eles são 70% do cacau que vem para se distribuir para o mundo inteiro, vem da África. Há uma população pobre que depende disso, que necessita daquele trabalho. Né? Então, fica assim, uma questão onde tem muitas pessoas que criticam essa questão. Né? A questão do óleo de palma também. Né? As pessoas realmente têm sido tiradas daqueles locais para a produção do óleo de palma. A equipe do Eren Rodolfo Paiva e especialmente a Catarina por ter participado. E foi todo esse conjunto de equipe que tornou isso possível, né? Espero que o PanteraCast cresça cada vez mais, como a Catarina disse.